Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos no sermão passado, a raiz de todo o conflito entre a criatura e o Criador é a glória. Glória a mim, diz o homem em seu coração. No entanto, Deus afirma em Isaías, capítulo 42, versículo 8, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor. Este é o ponto principal, a glória. A pergunta que necessitamos fazer é: por que Deus e o homem desejam tanto ser glorificados, elogiados, engrandecidos? Primeiramente, no que diz respeito ao homem, já sabemos que é por causa do seu coração orgulhoso e enganoso. E segundo, entendo que o homem anseia tanto ser glorificado porque, no fundo, ele procura a satisfação de ser amado. E o único meio pelo qual ele acredita alcançar essa satisfação é fazendo de tudo para que a sua imagem seja compreendida, valorizada, engrandecida, elogiada, em suma, glorificada. Por outro lado, embora o homem não entenda, Deus almeja tanto ser glorificado porque, primeiro, somente Ele é digno e ninguém mais, seja nos céus ou na terra. Como os 24 anciãos adoravam dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. E segundo, porque é valorizando e exaltando a si mesmo, como único ser satisfatório, que o homem pode encontrar a satisfação de ser amado por a única pessoa que pode amá-lo perfeitamente, o mesmo Deus. Como está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E em João, capítulo 7, versículo 37 e 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. O problema é que não entendemos isso, e muito menos vivemos à luz desse entendimento. Como não entendemos, buscamos a nossa própria glória. Isto é a essência do pecado: prezar a nossa própria glória em detrimento da glória de Deus. Logo ficamos destituídos e carentes da única glória que pode nos satisfazer completa e perfeitamente. A glória de Deus, em cuja presença há abundância de alegrias e em sua mão direita delícias perpetuamente. Esse é o significado de Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que resulta em todos os outros tipos de pecados. E por isso, Deus tem de nos punir. O pecado é uma expressão do ser humano que tenta saciar plenamente a sua sede de prazer e alegria, por não acreditar que esta só pode ser saciada perfeitamente em Deus. Então, o que resta? A ira de Deus sobre seres humanos insatisfeitos, que procuram todos os meios de serem glorificados a fim de serem amados. Isso é lastimável, é lamentável. Mas será que Deus poderia resolver esta situação? Como Ele poderia satisfazer a sede que o homem tem de ser amado, sem deixar de lado a sua ira? O único lugar onde encontramos a resposta é na cruz, e somente na cruz. Porque a resposta está na cruz. Porque é nela onde Deus esmaga a vanglória do homem, revelando a sua perfeita glória. Como Ele faz isto? Revelando a glória da sua majestade, da sua santidade, da sua justiça e do seu juízo,
pelos quais ele despeja a sua santa ira sobre os nossos pecados que o seu Filho tomou e colocou sobre si, para nos mostrar que quem pensamos que somos para nos vangloriarmos. É exatamente o que somos e o que fazemos o motivo do Pai ter matado o seu próprio Filho. Somos pecadores. E foi isso que o seu Filho fez, tomou os nossos pecados para sofrer a punição e a morte que eram nossas, demonstrando que não há nada em nós pelo qual possamos nos gloriar. Nada. Davi expressou bem isto, dizendo que é o homem mortal para que te lembres dele. Salmo 8, versículo 4. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versículo 14. É assim que Deus esmaga a vanglória do homem. Agora, como Deus satisfaz a sede que o homem tem de ser amado? A resposta é: revelando a glória do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão e do seu perdão, por meio dos quais ele nos salva da sua ira, despejando em seu Filho, para nos mostrar que somos amados de tal maneira que o Senhor deu o seu único Filho, a fim de que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E nos arrependermos e cremos nesse Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Agora preste atenção, porque é aqui onde tudo muda. Pela razão de que é através do arrependimento que o homem desiste de lutar pela sua própria glória, ao perceber o tamanho da sua loucura e abominação que ele é diante de Deus. E é através da fé que ele descansa confiantemente na glória de quem Deus é em Cristo Jesus. Só então agora torna-se mais compreensível as palavras de Paulo, quando ele disse: longe esteja de mim gloriar-me. Por quê? Porque a sua vanglória foi esmagada na cruz. E embora pareça contraditório, o que não é, ele agora se gloria na cruz de Cristo. E por quê? Porque é na cruz onde a glória de quem Deus é e o que ele faz é manifestada. E quando ele percebe que nem ao menos era digno de conhecer a Deus e vislumbrar a sua glória na cruz, ele ama este mandamento. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. E como Paulo procurou conhecer a Cristo? Ele responde: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Esta é a glória do homem arrependido, que descansa confiantemente em Cristo Jesus, seu Senhor. Conhecer a Deus e vislumbrar a sua glória na cruz. Para entendermos agora como o pecador é salvo na cruz pela glória de Deus, precisamos compreender logo no início que a palavra da cruz é o Evangelho, por meio do qual Deus manifesta a sua glória para salvar o pecador. Sabendo então que a palavra da cruz é o Evangelho, e este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, Romanos capítulo 1, versículo 16, podemos então agora perguntar: como a glória de Deus no Evangelho salva os pecadores? Vejamos mais um texto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui também podemos perceber algo. Podemos ver que o Deus deste século, Satanás, é quem cega os entendimentos dos incrédulos. E por que Satanás faz isto? Para que não haja neles um resplendor. Resplendor de quê? De luz. Luz de onde? Do Evangelho.
Evangelho do quê? Da glória de Cristo. E quem é esse? A imagem de Deus. Deixe-me explicar desta forma. Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15, possui em si mesmo glória. Por quê? Dentre muitas outras respostas que são importantes, aqui estão algumas. Porque ele é o verdadeiro Deus, 1 João capítulo 5, versículo 20, que tem poder de perdoar pecados, Lucas capítulo 5, versículo 24 e 20, de salvar os pecadores, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, dos seus pecados, Mateus capítulo 1, versículo 21, da maldição da lei, Gálatas capítulo 3, versículo 13, da sua condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1, do lago de fogo, Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e 14, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, Tito capítulo 3, versículo 5, tornando-nos justos diante de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, colocando os nossos nomes no seu livro da vida, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, 20 e 15, pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça, Efésios capítulo 1, versículo 7, guardando-nos de tropeçar para nos apresentar irrepreensíveis a Deus, com alegria perante a sua glória, Judas capítulo 1, versículo 24. Cada uma dessas características é atribuída a Cristo. Por estas razões, no que diz respeito a esses e outros atributos, ele tem em si a glória que lhe é devida. E onde essa glória ou todos esses atributos são mostrados? A resposta é no Evangelho. Em outras palavras, aprove a Deus que a sua glória, na face de seu Filho Jesus, fosse demonstrada pelo Evangelho. E então que este Evangelho, quando é proclamado e explicado, faz? Ele dá luz. A luz dos atributos de Cristo. A luz da sua glória. Ele traz à tona quem Cristo é e o que ele faz. Então, quando o pecador ouve, entende e reflete o Evangelho, a luz de Cristo, como a verdade gloriosa que liberta, salva, justifica, santifica, glorifica, sustenta e satisfaz, resplandece em sua mente. E então Deus o salva pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, concedendo-lhe arrependimento para a vida, como está em Atos capítulo 11, versículo 18. E a fé pela sua palavra, como está em Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, capítulo 10, versículo 17. Ele o transforma numa nova criatura e o faz seu filho. E isso é maravilhoso. Só há um problema. Se a luz de quem Cristo é e do que ele faz para salvar o pecador é transmitida pelo Evangelho, e para esse Evangelho emitir esta luz no pecador, ele precisa entendê-lo, como ele será salvo se Satanás lhe cegou o entendimento? Como? Esta palavra entendimento, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, deriva de uma palavra grega chamada noema, e a sua compreensão é mente. Aquela que percebe, pensa, estuda, raciocina, discerne, analisa, interpreta, considera, compreende, entende, pondera, medita, imagina, assimila, memoriza, planeja e lembra. Em outras palavras, se a mente é responsável por tudo isso, como o pecador que a possui será salvo? Se no que diz respeito ao Evangelho, Satanás a cegou, se lhe tirou a visão, a luz dos olhos, a capacidade de ver, de entender, a solução está um pouco à frente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Em outras palavras, a solução é: se o pecador não consegue entender o Evangelho que o salva, porque Satanás enegreceu a sua mente,
o Espírito de Deus resplandece em seu coração, para que o pecador entenda e seja salvo. De outra forma, se Satanás lhe trouxe à mente trevas, o Espírito de Deus as bane, trazendo a luz. Se Satanás a obscureceu, o Espírito de Deus a ilumina. E se ele a cegou, o Espírito de Deus lhe concede visão, o milagre de ver, de entender e ser salvo. Então o pecador precisa de luz para ver a luz de Cristo. Ele precisa de luz nos olhos cegos da mente para ver a sua glória trazida pelo Evangelho, para ver a glória de Cristo trazida pelas boas novas. Preste atenção. Imagine que dentro da cabeça do pecador há uma pessoa. O nome dela se chama mente. E como todas as outras pessoas, ela também possui olhos, onde nesta alegoria, a sua visão significa o seu entendimento. Então, quando a mente vê, o que quero dizer é que ela entende ou compreende. Agora atente, para que o pecador seja salvo, esta pessoa chamada mente precisa entender, precisa ver a glória de Cristo, a luz dos seus atributos, a luz de quem ele realmente é e do que ele pode fazer poderosamente para salvá-lo. O problema é que este pecador não pode ainda ser salvo, porque os olhos da sua mente ainda estão cegos. Sua mente não consegue entender. Não lhe foi outorgado luz aos olhos para ver a glória de Cristo, os seus atributos, quem ele realmente é e o que ele pode fazer para salvá-lo. Qual é então a solução? A solução é: o Espírito de Deus tem de vir à mente deste pecador e conceder-lhe luz nos olhos para que eles vejam. Em outras palavras, o Espírito Santo tem de conceder aos olhos desta pessoa, chamada mente, o milagre de ver, para que possa então vislumbrar Cristo resplandecendo como seu Redentor, como seu Salvador, como Ele o é em seu ser para salvá-lo. Deixe-me esclarecer desta forma. Esta pessoa que se chama mente também pode ser chamada, em uma ilustração, pelo nome de Bartimeu, mais conhecido como cego de Jericó. E embora Cristo, que é a luz do mundo, a palavra da vida e o Evangelho de Deus, esteja bem à sua frente, ainda assim este pobre cego não consegue enxergá-lo. Contanto que clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mestre, que eu tenha vista. E o Espírito de Deus vem e conceda aos seus olhos luz para a sua visão, seu entendimento. Só então poderá ver, compreender a luz do Evangelho da glória de Cristo e seguir a Jesus pelo caminho, sendo salvo pela sua fé. Foi o que aconteceu com o eunuco, que não entendia certa passagem do profeta Isaías, e disse a Filipe: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E Filipe, abrindo a sua boca e começando pela parte em que o eunuco estava lendo, lhe anunciou a Jesus. De modo que este homem etíope, entendendo o Evangelho de Cristo, desejou tão logo ser batizado, pois cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus, como está em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. Então, é desta forma que Deus salva o pecador, cuja mente está cega. O Espírito do Senhor vem à sua mente e lhe concede a visão, de modo que a sua mente possa ver e entender quem na verdade Cristo é. Ele é o verdadeiro Deus, que tem poder de perdoar pecados, de salvar os pecadores dos seus pecados, da maldição da lei, da condenação, do lago de fogo, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, tornando-os justos diante de Deus, colocando seus nomes no livro da vida, pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça, guardando-os de tropeçar, para os apresentar irrepreensíveis a Deus, com alegria perante a sua glória. E assim, ao vislumbrar esta glória, Deus salva o pecador, para o louvor do seu nome, que é santo e permanece eternamente. Oremos. Soberano Deus,
Apenas Tu podes conceder-nos a benignidade de contemplarmos a Tua glória, tirar a nossa cegueira e salvar-nos para sempre. Concede-nos, pois, desta graça. Concede graça a esta pessoa que ouve este sermão, bem como aquelas pessoas que estão entre nós, mas que por alto se enganarem, com a falsa vida cristã tão superficial e tão em moda nesses tempos presentes, ainda não avistaram a Tua glória, a fim de serem salvos. Ser gracioso e propício para com todos, ó Deus. Através de Cristo, Teu Filho Jesus, o Rei da Glória, oramos. Amém.